Olá pessoal, tudo bem? Bom, fazendo um vídeo rápido aqui para comentar sobre uma matéria que cai o tempo todo no Enem. Na verdade é uma relação proporcionalidade e geometria. Não falta esse exercício, envolve aqui escalas, envolve proporções, né? E uma relação entre áreas e volumes. Normalmente quando essa questão aparece, o aluno, se ele não tiver bem afiado com a teoria, ele pode errar um exercício que em tese é fácil, tá? Se a gente dominar evidentemente a teoria. Aliás, em 2022 nós tivemos uma questão muito interessante sobre essa matéria. Né, a questão teve uma TRI até alta, justamente porque muitos alunos erraram por não conhecer ou por um pequeno descuido ali na interpretação do exercício. Nós vamos então, ó, proporção e geometria. É uma relação que aparece o tempo todo. Então, como é que funciona, professor? Eu trouxe aqui uma pequena representação de um segmento de reta, AB, e eu vou atribuir um determinado valor aqui a ele. Ou seja, eu vou falar que esse segmento de reta tem um comprimento de 2 centímetros. E vou dobrar esse segmento, ou seja, eu vou multiplicar ele por 2. Veja, vou multiplicar isso aqui por 2 e evidentemente nós vamos chegar aqui a um comprimento de 4 centímetros. Eu quero que vocês guardem para mim essa multiplicação, ou seja, essa proporção. Por quê, professor? Porque essa proporção ela fornece para a gente uma escala. Como assim uma escala? Eu posso dizer que cada centímetro, veja bem, que cada centímetro desse segmento aqui, ó, 1 centímetro, aqui 1, portanto 2, cada centímetro, né, do nosso primeiro segmento corresponde a 2 centímetros no segmento que foi multiplicado, tá? Nesse segmento aqui que foi, portanto, ampliado. Tá certo? Isso fornece para a gente uma escala. E o que é a escala? Aproveitar para comentar um pouco sobre isso. É uma medida adimensional que mostra, normalmente ela é utilizada em gráficos, né, em mapas, em plantas, que mostra o seguinte: cada unidade lá no tamanho da planta, digamos, corresponde a uma X quantidade no tamanho real. Aqui no meu exemplo é de 1 para 2. Então, se eu pensar nisso aqui como uma planta de casa, cada centímetro, e aí quem vai dizer a unidade de medida utilizada é o próprio contexto, então cada centímetro aqui corresponde a 2 lá. Por isso 2 aqui corresponde a 4K. Mas enfim, eu quero que vocês guardem esse número, porque eu multipliquei evidentemente esse segmento por 2 e aí eu tenho 4 centímetros, simples assim. A questão começa a ficar interessante quando você envolve área. Professor, por que envolve área? Porque a área tem duas dimensões. Então eu vou imaginar que esse segmento ele seja igual aqui, ó, a 3 centímetros. E esse lado eu vou imaginar que seja igual a 2 centímetros. Eu vou aplicar a mesma proporção que eu apliquei lá no segmento reto. Ou seja, nós vamos multiplicar isso aqui por 2. É uma escala de 1 para 2. Ora, se eu fizer isso, evidentemente que eu vou ter, né, esse lado aqui, ó, que é homólogo a esse, são lados aqui comuns, ele vai passar de 2 vezes 2, ele vai a 4. Nesse caso, 4 centímetros. Tranquilo, professor, entendi. Então, 4 centímetros. Do mesmo modo, se eu multiplicar esse 3 vezes a escala, que seria, né, 1 para 2, eu vou ter o lado de cá com 6 centímetros. Sim, tranquilo. Vamos calcular a área dessas duas figurinhas. São retângulos, evidentemente são áreas fáceis de eu calcular. No caso do primeiro, eu vou chamar de área 1 e é simplesmente 3, que é a área da base, vezes a altura, que é 2. Isso vai fornecer para a gente 6 centímetros quadrados, tá bom? Guarda esse número para mim. E aqui eu vou multiplicar 6 vezes 4. Eu vou chamar isso de área 2. Professor, esse resultado vai ser 24 centímetros quadrados. Perfeito. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Repara só. A escala aqui, ó, é de 3, é de 1 para 2. Se eu dividir 3 por 6, eu vou encontrar essa proporção. Então eu vou pegar o segmento linear. Preste atenção. Segmento linear B, e vou chamar isso aqui de Bzão, tá bom? Qualquer segmento homólogo, isso funciona bem. Bzão. E isso é o mesmo que 3 sobre 6, ou, se vocês preferirem, 1 sobre 2. O que mostra que cada unidade aqui corresponde a duas lá, porque eu multipliquei por 2. Ok. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se eu relacionar este lado com a área, professor, como é que fica essa relação? Não entendi não. Calma, vou melhorar. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte, ó, dá uma olhada nessa área aqui e nessa área. Vou pensar aqui na área 1 e vou pensar na área 2. A área 1, como a gente sabe ali, ó, é de 6 centímetros quadrados. Já a área 2 é de 24 centímetros quadrados. Eu quero que vocês descubram ou pensem em qual número eu tenho que multiplicar o 6 para chegar em 24. Ora, professor, 4. Sim, 4.
Eu posso pensar então que esse 4 é 2 vezes 2? Posso, por que não? Esse é o 4. Mas aonde o professor quer chegar? Veja só. Vocês estão percebendo que quando eu calculo a área, eu multiplico essa dimensão vezes esta, e essa dimensão foi multiplicada por 2 para chegar aqui, e essa dimensão foi multiplicada por 2 para chegar aqui, isso faz sentido. Você multiplicou aqui em 2 e aqui em 2. Então quer dizer que para eu achar a área, normalmente a gente utiliza duas dimensões para calcular a área. Isso é o padrão. Então quando eu vou calcular a área de uma figura que foi ampliada, então essa ampliação ela foi nas duas dimensões. Então isso significa que é o seguinte, quando eu vou olhar a área das duas figuras e comparar, eu noto que essa área foi multiplicada não por 2, assim como aconteceu no segmento linear, mas por 4, que foi justamente o 2 vezes 2. Isso nos leva a uma conclusão muito importante, muito cobrada em prova, que é a seguinte, presta atenção agora. Ó, eu posso olhar para esta proporção, veja, que envolve segmentos lineares, e olhar para esta proporção que eu vou criar agora. Qual proporção, professor? Se eu fizer a área 1 sobre a área 2, eu consigo estabelecer uma relação com a proporção linear da seguinte forma: elevar isso aqui ao quadrado. Então vamos organizar nosso pensamento. Tu está me dizendo, professor, que se eu dividir as áreas 1 e 2 de uma figura que foi ampliada em duas vezes, isso quer dizer que a relação entre as áreas é desta proporção elevada ao quadrado? Sim, exatamente isso. Ou seja, se nós pegarmos ali o 6 e dividirmos, né, por 24, nós vamos encontrar exatamente 1 sobre 4, que é esta minha razão elevada ao quadrado. Então veja bem, resumo uma coisa. O examinador pode te fornecer em uma figura um segmento. E ele fala que uma outra figura, esse segmento foi dobrado ou triplicado. E ele quer saber qual é a razão, a relação entre as áreas desta nova figura. Pronto, você pode, através de uma proporção linear, calcular a relação entre as áreas dessa figura que foi ampliada. De que modo? Fazendo a área de 1, que eu chamei aqui, ó, área de 1 sobre área de 2, igual a 1 sobre 2. Ou seja, cada unidade aqui corresponde a duas unidades do lado de cá. É a famosa escala que eu acabei comentando com vocês. Então isso, né, nos permite a criar uma relação muito interessante, que é justamente essa aqui. Ó. Área 1 sobre área 2 vai ser igual à escala, nesse caso aqui eu vou chamar Bzinho sobre Bzão. Observem que isso aqui são dimensões lineares, né? Muitas vezes o examinador dá exatamente essa ideia. Vou só organizar aqui para ficar bonitinho para vocês. Ó. Pronto, elevado ao quadrado. Então, quer dizer que eu conhecendo a proporção, a escala de uma figura para outra, eu consigo fazer uma relação entre áreas? Sim, basta elevar aqui a proporção, a escala ao quadrado que você tem a relação de áreas. Isso é muito útil, porque o examinador fala, olha, tinha uma figurinha e o lado dela foi dobrado, triplicado. Aí me dá a área de uma e pede a área da outra. Pronto, você consegue sair por aqui facilmente, tá? Traz esse raciocínio agora para o volume, presta atenção. Esse hexaedro, que é o cubo, eu vou dizer que o lado dele é de 2, esse lado aqui é de 2, tá? E esse lado aqui, a altura, também é de 2. Aqui eu já estou preocupado com o volume. Observe que essa figura tem 3 dimensões. E figura com 3 dimensões, a gente sempre está preocupado em calcular volume. A área da base vezes a altura. O volume é isso, é você determinar uma base, uma área de base, e multiplicar pela profundidade, que seria dar volume a essa base. Essa é a ideia principal dos volumes. Claro que aqui é uma figura comportada, se for uma esfera a gente tem uma fórmula específica, mas em geral eu vou chamar isso aqui de volume 1, tá bom? É o volume do meu hexaedro, ó, volume 1, e evidentemente vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Professor, qual é a unidade de medida? Vou colocar em centímetros, tá bom? Centímetros aqui. Isso vai fornecer para a gente, ó, 2 elevado ao cubo, e isso é o próprio 8. Então o volume 1 aqui, ó, é 8 centímetros cúbicos. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado é a área da base, vezes a altura, volume cúbico. O que eu vou fazer agora é aplicar aquela mesma escala do segmento linear, ou seja, eu vou multiplicar essas dimensões todas por 2. Ou melhor, posso fazer até por 3, tá? Vocês vão ver o seguinte, bom, esse camarada multiplicando por 6, por 3 vai a 6, né? Deixa eu colocar 2 porque fica no padrão. Espero que não confundam vocês aí com o valor da unidade. Bom, se eu fizer isso, aqui nós vamos ter 4 centímetros, multipliquei todas as dimensões, eu ampliei a figura. Por quanto, professor? Por 2, dobrei. Então isso aqui vai a 4 e isso aqui vai a 4 centímetros. Vamos calcular o novo volume? Vamos. Eu vou chamar isso aqui de volume
2. Professor, e esse volume fica 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Sim, fica 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 ao cubo, ou seja, o volume 2 é igual a 64. Deixa o professor fazer aqui embaixo para não ficar muito embolado. Isso é 64 o quê? Centímetros cúbicos. Pronto. E aí eu quero que vocês notem para mim a diferença, ó, neste volume. Repara, eu ampliei, eu dobrei um segmento, era 2, foi a 4. O volume original, o que eu chamei de volume 1, é 8 centímetros cúbicos. E o volume agora da figura que foi ampliada, que foi dobrada em suas dimensões, foi a 64. Aí você nota que daqui para cá aumentou 8 vezes. Olha que interessante, presta atenção. O que aconteceu nesse caso? Eu tenho que o volume 2, essa é uma informação bem importante aqui, tá? Uma relação que cai bastante, inclusive foi a última questão aí da 2022. Então, esse volume 2, eu percebo o seguinte, que esse 64, que é o volume 2, tem uma relação com esse volume 1. Professor, que relação é essa? Qual que é o volume 1? Nós vimos que esse volume 1 corresponde a 8. E nós vimos que esse volume 2 corresponde a 64. Você nota que para eu chegar em 64, eu tenho que multiplicar esse rapaz aqui por 8. Professor, mas peraí, de onde veio esse 8? Vou lhe mostrar agora. Esse 8 foi justamente o 2 que nós utilizamos para ampliar essa figura. Repare que esse 2 multiplicou esse lado, multiplicou esse lado, multiplicou esse lado. Então, esse 2 ele teve uma atuação em 3 dimensões da minha figura. Logo, o volume 2 sofreu a interferência de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 que eu multipliquei as 3 dimensões da figura apareceram multiplicando esse volume da ordem de 2 elevado ao cubo. Por isso que 64 surgiu. Então eu posso dizer, veja, se eu relacionar volumes dessa figura, no caso dessa minha figura, né, desse meu exemplo, eu vou ter o volume original vezes quem? Vezes o número, que no caso é o 2, elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Só isso permite também criar uma relação entre os lados? Claro, claro, claro. Se eu pego esse lado A e divido aqui por esse lado Azão, que eu vou chamar, veja bem, se eu pegar esse lado Azão e dividir por esse lado Azão e elevar isso aqui ao cubo, repara só, ao cubo, eu vou ter uma relação entre o volume 1, é importante que você mantenha um padrão. Eu peguei o lado da figura Azinho da figura menor, então eu vou relacionar com o volume menor que eu chamei de volume 1. Pronto. E você vai dividir isso aqui pelo volume 2. Esta é uma equação que aparece muito em prova. Se a gente fosse pensar no nosso exercício, ó, eu teria 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é de 1 para 2. Veja que eu multipliquei por 2, né? Então a escala é de 1 para 2. E isso vai ser igual ao 8 sobre quem? Sobre o volume 3, que aí a gente poderia calcular. Olha que legal. Esse 1 ao cubo é 1 e o 2 ao cubo fica 8. Então, se nós seguirmos aqui com a conta, ó, eu vou ter 1 sobre 8 igual a quanto? Igual a 8 sobre V2. E aí, é só multiplicar isso em x. Estamos diante de uma proporção. Isso significa que V2 é 8 vezes 8, tá? Se fosse multiplicado por 3, você teria que multiplicar por 3 ao cubo, 27. Se fosse aumentar para 4, multiplicar por 4, 4 ao cubo. Então, cuidado com isso. É uma questãozinha bem recorrente em prova. Ó. Então, a gente consegue, por exemplo, achar esse volume conhecendo as dimensões da figura 1 e sabendo qual foi o produto ou qual foi a escala utilizada, quanto ela ampliou em suas dimensões, eu consigo determinar o volume da caixa grande, tá? Nesse caso, ó, 8 vezes 8, já sabemos que isso vai ser igual a 64. Deixa eu escrever aqui embaixo. Tudo bem, gente? Então, essa é uma relação, uma relação que o Enem gosta demais de cobrar, porque envolve vários conceitos, envolve a geometria, envolve a proporção, né? Envolve aplicações diretas, por exemplo, aqui na engenharia é muito comum ele trazer um probleminha de uma planta, de uma casa, né? de algum contexto, como é comum dessa prova, e ali dentro do contexto ele dilui esse conteúdo, tá bom? Nós vamos fazer um exercício agora para mostrar exatamente como que isso é abordado. Tá aí então, aqui é o cubo, né? Tá, então, é uma teoria bem bacana que vale a pena a gente entender. O professor vai mudar a lâmina para eu poder mostrar a vocês o nosso exercício, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui a nossa questão. Deixa eu ver, não foi essa. Também não foi essa. Opa. Deixa eu ver se eu encontro onde é que está essa danada.
Tá aqui, na verdade. Pronto. Acho que já projetou aí, tá? Aí foi. É um exercício, como eu disse a vocês, que caiu agora recente, na prova de 2022. Veja, tem resoluções dessa questão que demoram 12, 13, 14 minutos. Gente, nós vamos responder aqui em menos de 30 minutos. Claro, não vou menos de 30 minutos, mas dá para fazer em menos de 30. Por quê? Repara só o que o examinador sugeriu aqui para nós. Ele traz a seguinte situação, tá? Traz a seguinte situação. Uma confeiteira produz docinhos especiais por encomenda, certo? Usando uma receita base de massa. Ela prepara uma porção com a qual produz 50 bolinhos. Docinhos, né? Docinhos maciços de formato o quê? Opa, esférico. Gente, a prova do Enem, nós temos que ler pensando isso, relacionando 50 docinhos maciços esférico. Aqui ele falou pra gente, ó, ele falou que nós estamos trabalhando com volume. A confeiteira não está vendendo aqui para você macarrão daquele fininho, está vendendo bolinho em forma de esfera, então isso aqui envolve volume. Quando a gente já consegue conectar essa informação, olha que interessante, a gente já começa a imaginar, bom, então ele vai trabalhar aqui com alguma coisa relacionada à esfera, volume de esfera, né? Vamos seguir. Aí ele falou que esse docinho tem, ó, olha a informação importante, 2 centímetros de diâmetro. Você sabe que uma esfera, né, a gente pode representar, vou tentar representar aqui rapidamente uma esferazinha. Bom, não ficou bem uma esfera, mas seria isso. E aí nós temos o diâmetro da esfera. O diâmetro da esfera é essa distância de uma borda a outra, tá? Então, em todas as direções, nós temos aí, conforme ele disse, 2 centímetros. Então, aqui nós temos o diâmetro, vou chamar de Dzinho, tá? Para diferenciar do outro que nós vamos colocar aqui como Dzão. Então, Dzinho igual a 2 centímetros. Pronto, já desenhamos aqui a primeira situação. Aí, o que acontece? Um cliente encomenda 150 desse docinho. Pessoal, 150. Se ela consegue fazer com uma porção 50, então para 150 ela vai precisar de 3 porções. Sim, se o docinho fosse do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Certo? Certo, professor, entendi. E aí, o que acontece? Ó? Só que ela quer que esse docinho agora tenha 4 centímetros de diâmetro. Professor, aumentou a quantidade de doce de 50 para 150, então eu vou precisar de 3 porções, mas aumentou também o diâmetro do docinho. Ah, professor, mas aumentou de 2, olha, de 2 para 4, dobrou. Então é só dobrar. 3 vezes 2, 6. Acreditem, muitos alunos, a grande maioria, marcou a letra C nesse gabarito. Mas preste atenção, preste atenção. Volume são 3 dimensões. 3 dimensões. Por isso que eu brinquei, ele não está vendendo, a moça não está vendendo macarrão, um filete de macarrão. Se fosse, aí sim você poderia usar esse raciocínio. Poderia, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é uma dimensão só. Mas aqui é tridimensional. Sim, professor, mas o que significa isso? Vem cá que eu te mostro o que aconteceu. Essa nossa nova, né, esse nosso novo docinho agora, veja, ele vai ter um tamanho, tá? Um tamanho, considere que isso aqui seja uma esfera, né? Não está aparecendo mais para um ovo, mas tudo bem. Então o diâmetro agora vai ser de quanto? Vai ser um diâmetro, vou chamar de Dzão, de 4 centímetros. Então repara só, gente, o que eu falei com vocês. Ó, eu usei inclusive a mesma escala. Se você analisar, ó, daqui para cá, o examinador dobrou o diâmetro. O professor poderia ser raio, poderia ser diâmetro, poderia. Qualquer informação linear que ele te fornecesse aqui na esfera, o raciocínio é análogo. Então ele multiplicou isso aqui por 2. Então a proporção aqui é a seguinte, olha. O que vai acontecer? Se ele multiplicou por 2, então o volume dessa nova esfera, professor, o volume dessa nova esfera que eu vou chamar de V2, tem uma relação direta com esse volume aqui? Tem, e eu já mostrei a vocês. Esse volume V2 cresceu, e cresceu como? Linearmente, ou seja, dobrou o volume? Claro que não, esse volume ele dobrou na primeira dimensão, dobrou na segunda e dobrou na terceira. É tridimensional o volume, mesmo que seja uma esfera. O professor não precisava calcular aqui o volume usando a fórmula do volume da esfera? Poderia, mas aí você ia gastar quanto? 20 minutos, 10 minutos para fazer a questão? Não é esse o nosso objetivo. Então vamos aqui para a nossa solução rápida. Esse volume 2, eu já disse a vocês que vai ser o volume 1 vezes, nesse caso, essa constante de proporção aí, ó, 2 elevado ao cubo. Professor, de onde veio isso? Eu fiz aqui, olha. O diâmetro não era 2? Era. E passou a quanto? 4. Esta aqui é a minha razão linear. Só que essa razão linear, entre segmentos lineares, raio,
Ó, diâmetro e diâmetro. Isso aqui vai elevar ao cubo. E esta razão produz para a gente uma relação entre o volume inicial, que é do bolinho pequeno, e o volume final, que é do bolinho grande, que eu chamei de V2. Pronto, está feito. Ó. Se você fizer essa simplificação, e eu até sugiro, nós vamos ter 1 sobre 2 elevado ao cubo, e aqui você já pode ganhar tempo, não precisa ficar perdendo, né, fazendo continha. 1 sobre 2 vai dar 8 aqui. Ó. E aí nós temos o volume V1 sobre o volume V2. Professor, mas eu não sei quem esses volumes, não precisa. Você vai acabar chegando à conclusão, aqui na frente, ó, de que o volume 2 vai ser igual a, olha, 2 ao cubo, 8, e esse 8 que está aqui embaixo multiplica lá em cima o V1. Então, V1. Conclua comigo, preste atenção. O volume desse novo bolinho aqui, ó, corresponde a 8 vezes o volume V1. Então, se ela usa, veja bem, se ela usa, né, uma porção para produzir 50 bolinhos V1, com volume V1, para produzir o bolinho V2, ela vai precisar de 8 vezes a quantidade. Não é 2 vezes porque dobrou o raio, é 8 vezes porque é tridimensional. Vixe, professor, então pera lá. Quer dizer que agora, para ela produzir, veja, ela tinha que produzir aqui 50, né? Muito bem. E agora ela tem que produzir quanto? 150. Mas produzir de qual bolinho? Desse aqui. Então, repara que ela precisa produzir agora 3 vezes 8 vezes V1. Ou seja, ela precisa produzir 3 vezes a quantidade de bolinho V2. Ou seja, ó, 24. Simplesmente ela vai precisar de 24 porções para produzir essa quantidade aqui, ó, 3 vezes esse bolinho V2, tá bom? Questão bacana, né? Que exigiu que a gente dominasse essa relação. Claro que você tem outras formas de calcular. Então, isso aqui, ó, é o meu V2, ó, V2, tá? Então, meu V2. Meu V2, portanto, 3 vezes 8, 24 porções ela vai precisar. E não 6, como a maioria dos alunos pensaram. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Mas aí, tenta guardar essa informação, essa relação que existe entre geometria e a proporção, porque o Enem cobra isso o tempo todo. Toda prova tem, principalmente ali escalas. Ele inventa aí uma situação, mas fiquem atentos com isso que nós conversamos para vocês não errarem essa relação de proporção linear, proporção de área e proporção de volume, tá bom? Fica a dica aí, um abraço.